Como vai? Graça e paz do Senhor Jesus esteja com você. Louvamos a Deus por mais um dia em nossa vida. Você sabia, e já falamos isso aqui, que na aliança de Deus sempre aparece a figura do mediador. Mediador é aquele que faz o elo do Deus soberano com o ser humano. E Davi cumpriu esse papel. E ele prefigurou o Messias Salvador. Davi tornou-se por excelência o mediador real da aliança. Ele executou funções sacerdotais e proféticas. Quando ele ofereceu sacrifícios e como profeta, nós podemos ler nos muitos salmos que ele escreveu, salmos proféticos que ele compôs, e como escolhido de Deus para ser o mediador real da aliança, Deus fez dele o mais significativo de todos os seus vice-gerentes. E Davi, ele tinha consciência desse importante papel que recebeu. Pela eleição e designação de Deus, ele teve de se colocar entre o soberano Deus e o povo escolhido. Davi, ele deveria representar Deus, o Senhor de Israel, o Senhor de todas as nações e do universo. Particularmente ao seu povo escolhido, ele deveria representar Deus. E por causa do papel designado a Israel entre as nações e para as nações, Davi tinha um papel mediador também, embora menos evidente com relação às outras nações, a todas as nações. E a tarefa inicial de Davi não era lutar contra outras nações, mas demonstrar-lhes o senhorio de Deus, que sempre incluía misericórdia e compaixão para com todos os povos. A tarefa de Davi em demonstrar a todos povos, nações, o senhorio de Deus, e que esse senhorio do soberano Deus incluía misericórdia e compaixão para com todos os povos. Era uma tarefa importantíssima. Porém, as nações que não aceitassem esse ministério, esse senhorio do Senhor Deus, essa nação seria declarada como inimiga e era declarada guerra. E nós podemos ler aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 10, que
esse foi especialmente o caso na batalha de Davi contra Amon, que não receberam a expressão, não receberam a manifestação de simpatia de Davi. Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, que era um dos filhos de Amon. E esse Anum, ele começou a reinar após a morte do rei. E Davi disse: serei bondoso com Anum. E assim como o pai dele foi bondoso para comigo. Mas os príncipes dos filhos de Amon, eles não aceitaram essa bondade. E assim houve uma guerra e Davi derrota os amonitas e derrota também os sírios. O papel mediador de Davi foi explicado pelo próprio rei. Ele fez isso especialmente nos salmos, nas orações que estão registradas aqui na Palavra de Deus, no livro de Salmos e aqui no livro de Samuel. E o reino efetivo de Davi, o reino eterno de Davi, como vice-gerente da aliança de Deus, foi resumido de várias formas. Davi, ele foi rei vitorioso porque Deus lhe deu vitórias onde quer que tenha ido, conforme o livro de Samuel, segundo livro de Samuel, o capítulo 8, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então ele foi um rei vitorioso, e um rei vitorioso não somente acumulando vitórias, mas ele foi um bom rei, pastor, para com seu povo, para com o povo de Deus. Ele tinha um coração de pastor. E Davi é descrito também como tendo feito o que era justo, reto, íntegro, direito para todo o seu povo. Ele conhecia a vontade revelada de Deus, dada por meio de Moisés, a lei, e também dos profetas Samuel, Gade e Natã. E ele provou que amava a Deus e amava a lei de Deus. Ele aplicou a lei de Deus. E ao fazer isso, o seu reinado foi propriamente referido como justo. Davi reinou sobre todo o Israel, julgava, fazia justiça a todo o seu povo. E reinando, Davi foi abençoado e o seu povo, o povo de Israel, foi abençoado porque tinha um rei que vivia e reinava com Deus, em comunhão com Deus, submisso à vontade de Deus e que cumpria e aplicava as leis de Deus em todos os momentos da vida, cada circunstância, e reinando dessa forma íntegra e justa, ele demonstrou misericórdia e compaixão
Davi, apesar dele ser esse mediador escolhido por Deus, desse agente da aliança, desse vice-gerente de Deus, na aliança de Deus, Davi era homem pecador. Ele tentou encobrir o adultério com Batseba, como lemos no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, fazendo com que Urias, o marido fiel de Batseba, fazendo com que Urias voltasse e ficasse com a sua mulher Batseba. Ele fez com que Urias ficasse bêbado e mandou que ele fosse para casa, se deitasse com Batseba, porque após esse adultério, Batseba engravidou de Davi, e assim Davi fez esses arranjos para que Urias voltasse lá da guerra. Urias, que era um dos seus valentes guerreiros, e ele então fez com que Urias ficasse bêbado e falou para Urias ir para a sua casa, mas Urias, ele era leal, ele estava em tempo de guerra, e Urias não arredou o pé da presença do rei, e então Davi fez uns arranjos para que a espada de Amon, dos filhos de Amon, matassem Urias. E o fato de ter tomado Batseba grávida como sua esposa não foi assim um ato de compaixão feito a uma viúva. Ele, Davi, queria Batseba para si. Mas Davi acabou por demonstrar o seu verdadeiro caráter quando Natã, o profeta, foi confrontá-lo por causa do pecado. Em segundo livro de Samuel, o capítulo 12, temos essa narrativa de Natã repreendendo Davi. E Davi então se arrepende tristemente e confessa seu pecado. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E ele entendia, e ele sabia que o seu pecado primeiramente era contra Deus, contra a lei de Deus. Ele sabia que tinha quebrado a lei do Senhor, e que requeria, nesses casos, a pena de morte, tanto para o homem como para a mulher, conforme Deuteronômio 22, 22. Ele sabia que o seu pecado tinha sido premeditado, consciente, intencional. E, consequentemente, nenhum sacrifício poderia expiá-lo. Conforme o livro de Números, que diz o seguinte, no capítulo 15, versículo 30, diz assim: a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor
tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Davi compreendia tudo isso. E quando Natã veio e repreendeu por causa do seu pecado, ele reconheceu, ele se arrependeu tristemente. Ele, de coração, ele confessou os seus pecados, e alcançou o perdão de Deus. E ele sabia que ele tinha feito tudo de maneira consciente, intencional, premeditada. Ele planejou todas as coisas até chegar a ficar com Batseba, casar com Batseba. E por essa razão, Davi orou fervorosamente para que Deus aceitasse o seu espírito e o seu coração quebrantado com sacrifícios. No capítulo 51 do livro de Salmos, Davi diz a Deus: o Senhor não se agrada, Deus, tu não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele orava e ele, diante do Senhor, ele pleiteou a misericórdia, a purificação. Ele buscou de Deus essa misericórdia, a purificação dos seus pecados. E Deus revelou a sua graça, que era abundante. Davi foi perdoado, ele foi abençoado, regozijou-se no Senhor, regozijou-se no amor e de Deus, aquele amor inquebrantável de Deus, o amor supremo, o amor eterno. Ele foi abençoado e teve alegria no seu coração. No Salmo 32, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. É feliz, muito feliz, aquele a quem Deus perdoa. E no versículos 10 e 11, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. E a família de Davi sofreu muito por causa disso, haja visto o ciúme, o adultério, o fratricídio, a rebelião, que estiveram presentes na família de Davi, entre os seus filhos. E a espada foi repetidamente usada na família de Davi. Conforme lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 15. O que nós entendemos, os problemas de Davi, é a causa
O adultério. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Qual foi o efeito desse adultério? Batseba tem um filho. O assassinato de Urias, que era marido de Batseba. Qual é o efeito? A consequência? Ele foi acusado, arrepende-se, mas a criança que Batseba teve morreu. Ela morre. Deus não permite que ela viva. Capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Nós temos entre os filhos de Davi, Aminon, no capítulo 13. E Aminon, ele comete incesto. Ele, com a sua irmã, e por causa disso, a consequência que houve desse incesto, Aminon é assassinado pelo seu irmão Absalão, que vinga, ou podemos dizer assim, ele quer vingar por causa da sua irmã Tamar, que Aminon cometeu aquele incesto, aquele momento ali de prazer de Aminon, aquela paixão avassaladora que ele teve pela sua meia-irmã. Então ele cometeu esse incesto e houve uma consequência. Ele morre assassinado. Absalão, que era um filho de Davi, ele usurpa o trono de Davi. Ele começa um desejo, uma rebelião, uma revolta, e ele então passa a perseguir Davi e usurpa, toma de maneira traiçoeira o trono do seu pai. No capítulo 16 do segundo livro de Samuel. E a consequência disso é que Absalão é assassinado. No capítulo 18. E quando Davi ele faz o censo, manda que o seu comandante lá, o Joabe, faça um censo do povo. No capítulo 24, a consequência foi praga sobre Israel. Todo ser humano, quando vive uma vida de desobediência, desobediente, fora daquilo que Deus ordena, uma vida desobediente é uma vida transtornada. Nós vemos aqui na história de Davi como mediador pactual. Vemos a soberania de Deus cumprindo os seus planos, no cumprimento dos seus planos, a despeito das limitações humanas, mas até por meio dessas limitações, soberanamente, Deus age. Primeiro, Davi, o mediador da aliança, que recebeu a garantia da continuidade da dinastia. Ele não foi um marido e pai obediente. Ele não cumpriu a vontade de Deus a respeito da educação dos seus filhos, conforme Deus ordena em Gênesis 18, em Deuteronômio capítulo 6, no Salmo 78. Ele falhou,
ele desobedeceu como marido e pai. E com essas falhas, como marido e pai da aliança, dentro da aliança de Deus, com essas falhas, deram ao inimigo, a Satanás e suas legiões, a oportunidade de causar destruição na família real. Segundo, a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás tornou-se uma realidade trágica na família de Davi, na casa de Davi, e a maior tragédia foi um confronto que causou derramamento de sangue dentro da própria família real, enquanto Deus prosseguia na revelação do seu plano em estabelecer uma linhagem da semente real que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria Satanás, que seria Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi. Na cruz do Calvário, Cristo, o inimigo aproveitou cada oportunidade para afetar a descendência real de uma maneira triste, calamitosa, e de trazer o ridículo sobre a dinastia que for escolhida por Deus. E terceiro, os propósitos de Deus não seriam frustrados. Davi falhou, bem como os seus filhos também falharam. Satanás tentou tirar vantagem de cada oportunidade, mas Deus é soberano e vitorioso. E a despeito do ódio, intriga, derramamento de sangue, o escolhido de Deus, Salomão, tornou-se o sucessor de Davi, e o reino de Deus foi simbolizado na monarquia. E assim foi estabelecido. Deus, ele cumpre os seus planos para o seu povo e para todo o universo. Deus cumpre. Como nós, você, eu, nos relacionamos com isso? Nós temos louvado, temos nos colocado nas mãos de Deus como um instrumento útil para que Deus nos use para a glória do seu nome e pela proclamação do seu reino, como Davi tem assim constantemente se lembrado da aliança de Deus, como ele sempre se lembrava da aliança de Deus, como lemos nos Salmos, lemos na sua história aqui no Antigo Testamento. Nós também temos constantemente nos lembrado da aliança de Deus por meio de Jesus Cristo, feita conosco através do sacrifício do Senhor Jesus, seu Filho amado, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Nunca podemos esquecer essa aliança que foi feita por Deus na cruz, onde Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Por amor, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que nós, todo aquele que crê, não morra eternamente,
mas tenha a vida eterna. Devemos nos lembrar sempre que Deus é soberano e os seus planos são cumpridos. E quando lemos o Novo Testamento, nós entendemos quais são os planos de Deus para os seus, para toda a humanidade. Davi, ele foi um elo importante na linhagem da semente que culminou na pessoa de Jesus Cristo. A linhagem vai de Adão e Eva a Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Josias, Zorobabel e José, que foi o padrasto humano de Jesus. Mateus, nós podemos ver a genealogia no capítulo 1 e em Lucas no capítulo 3. Mateus, ele mostra, ele enfatiza que Jesus Cristo era o filho de Davi, enquanto Lucas, ele vai culminar a sua narração mostrando na genealogia de Jesus e vai declará-lo filho de Deus. Davi teve um papel importante nessa linhagem da semente, porque Davi recebeu a garantia, o selo, de que um filho real o sucederia, e Jesus Cristo foi a realização perfeita e final da promessa. Aleluia! Davi tipificou Cristo, assim como José, como Moisés, como Samuel também o representaram. José, Samuel, Moisés, eles não foram ancestrais de Jesus, mas por causa das suas posições e tarefas. Mas Davi, ele foi um ancestral, ele representou Cristo e particularmente na sua posição de rei e em suas responsabilidades. E ele também serviu em algumas ocasiões como sacerdote, cumpriu o trabalho profético na composição de muitos dos seus salmos. Davi, ele sobressaiu-se como a representação mais completa de Jesus Cristo em todo o tempo no Antigo Testamento. E Davi, como um ancestral, ele não foi o mediador da aliança perfeito. Ele não poderia cumprir todas as tarefas esperadas do mediador dos pactos da criação e redenção. Como pecador, Davi teve a necessidade de um mediador sem pecado, um Salvador e Rei. E pela graça de Deus, Davi poderia servir e serviu no seu tempo para introduzir o mediador perfeito na plenitude do tempo. Então é importante olhar somente para Jesus Cristo como o verdadeiro e completo, perfeito mediador da aliança de Deus. E podemos agradecer, é claro, a Deus pela vida de Davi, porque Deus o levantou, Deus o escolheu, Deus o ungiu, Deus confirmou
e reafirmou o seu pacto com ele, com Davi, no Antigo Testamento e com o seu povo. E Davi serviu, então, como uma garantia da descendência da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente, que derrotaria o inimigo. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E para os crentes aqui no Novo Testamento, nós vemos que Davi, ele sobressai-se como exemplo de fidelidade a Deus. Deus controle sobre todas as coisas, sobre todas as vidas e todos os acontecimentos. Davi foi o mediador da aliança. No Antigo Testamento foi um representante, até que chegou o representante verdadeiro, perfeito, fiel, Jesus Cristo encarnado, Filho de Deus, o Filho de Davi. Vamos nos lembrar dessa aliança perfeita de Deus, essa nova aliança feita por meio do sangue de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. E Jesus, perfeito, ele ressuscitou, ele não foi comido pelos vermes na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele destruiu a morte, ele destruiu o poder da morte, ele, portanto, é o único mediador entre Deus e nós, seres humanos. Somente Ele, somente Jesus Cristo. E somente quando estamos nessa aliança com Deus, por meio do seu Filho amado, é que nós gozamos plena comunhão com Deus, pleno acesso ao trono de Deus, livres do medo, livres do pecado, livres da culpa. Creia em Jesus Cristo, receba-o no seu coração, creia. Por isso que a fé em Jesus Cristo tem que ser uma fé verdadeira, uma fé que salva realmente. E isso só podemos entender e gozar por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, o mediador perfeito e verdadeiro, descendente de Davi, o único que tem o poder de nos salvar.